Seja bem-vindo, estou de volta aí. E nesse vídeo a gente vai dar sequência na nossa série de mecânica dos fluidos, né? No último vídeo a gente começou, né, o assunto estático dos fluidos, né? É o que a gente vai continuar aqui. Eu vou pedir para você, antes de começar, que se inscreva no canal, deixe aí o seu like e o seu comentário que ajuda a divulgar. Certo? Na última aula a gente viu o teorema de Stevin, e ele vai ser muito útil nessa aula aqui. Então, por favor, se alguém tiver alguma dúvida, algum mal entendido, volte lá no vídeo anterior, que ele é um pré-requisito para esse daqui. Então, o primeiro conceito que a gente vai ver aqui é a carga de pressão. Então, existe uma relação constante para um mesmo fluido entre altura e pressão. A gente viu lá a equação que a pressão era γH. Então, o H é P sobre gama. Como o gama ele não muda para um dado fluido, né? Então, existe uma relação direta aqui, ó, entre a altura e a pressão. Isso significa que para cada valor de pressão eu vou ter uma altura correspondente. Então eu posso chamar essa altura de carga de pressão. Então, por exemplo, aqui nesse recipiente a gente tem um ponto B a uma altura HB da superfície e um ponto A a uma altura HA da superfície. Aqui a gente tem uma pressão B que corresponde a um HB, e o HB vai ser a carga de pressão no ponto B. A mesma coisa para o ponto A. O HA vai ser a carga de pressão para o ponto A, porque existe uma pressão PA nesse ponto aqui. Então, PA igual a gama HA, HA é a carga de pressão em A. Certo? Agora vamos imaginar que a gente tem um tubo, né, com um fluido circulando dentro do tubo com uma determinada pressão P. Agora imagine que eu faça uma abertura nesse tubo e coloque um outro tubo na vertical aqui. Esse líquido ele vai subir a uma altura H, uma carga de pressão que equivale a essa pressão P. Né? Então, a gente mediria, se a gente fizesse isso daqui, a gente mediria essa altura H. Mas a gente pode falar nessa carga de pressão mesmo sem abrir o tubo. Mesmo nessa condição eu posso falar numa carga de pressão H, que corresponde a uma determinada pressão. Agora vamos ver as escalas de pressão, né? A gente tem a pressão absoluta e a pressão efetiva. A pressão absoluta ela é medida em relação ao vácuo, né? Isso significa que no vácuo absoluto eu vou ter a pressão absoluta igual a zero. E a pressão efetiva ela é medida em relação à pressão atmosférica. Isso significa que quando eu tiver no vácuo uma pressão menor do que a pressão atmosférica, eu vou ter um valor negativo para a pressão efetiva, porque a referência é a pressão atmosférica e não o zero. Os manômetros, a gente já vai ver também no próximo quadro, em maior profundidade, ele mede pressão efetiva. Então, se você abrir o manômetro, o ponteiro vai estar em zero quando ele estiver exposto à pressão atmosférica, certo? E aqui uma relação entre a pressão absoluta e a pressão efetiva, né? Basta somar a pressão atmosférica. Então, a pressão absoluta é a pressão atmosférica mais a pressão efetiva. Aqui a gente tem as unidades de pressão. A gente viu que a pressão é a força sobre a área, né? Então a gente vai ter quilograma-força por metro quadrado, quilograma-força por centímetro quadrado, newton por metro quadrado, decanewton por centímetro quadrado, que recebe o nome de bar, e ele é muito próximo ao kgf por centímetro quadrado. A gente já vai ver aqui embaixo já isso aí, certo? E em unidades imperiais, lá o libra por polegada quadrada, que é o que se chama de PSI. Aqui tem algumas relações, né? Então, 1 kgf por centímetro quadrado, ele equivale a 10 a quarta quilograma-força por metro quadrado, a 9,8 10 a quarta pascal e a 0,98 bar. Por isso eu falei que 1 quilograma-força por centímetro quadrado pode ser considerado um bar, né? É muito próximo, que também equivale a 14,2 PSI. Agora vamos ver as unidades de carga de pressão, né? Bom, a gente viu aqui que existe uma relação entre altura e pressão, mas para um dado peso específico de fluido. Então a carga de pressão ela vai ser um comprimento dado para um determinado fluido. Então a gente vai encontrar milímetro de mercúrio, metro de coluna d'água,
centímetro de coluna d'água e assim por diante. Algumas unidades já são definidas, né? Então a gente tem, por exemplo, uma atmosfera. Uma atmosfera corresponde a 760 milímetros de mercúrio. E aqui tem as outras relações para Pascal, quilopascal, PSI e assim por diante. Certo? Bom, agora vamos ver alguns meios de se medir a pressão, né? Então, o primeiro aqui é o barômetro. Ele é utilizado para medir a pressão atmosférica. Então imagina que a gente tem um recipiente e a gente tem um tubo com um vácuo aqui, ou muito próximo do vácuo, e vai subir aqui uma coluna de líquido, um H. Então se eu for medir a pressão aqui, no ponto A, que é a pressão atmosférica, na interface entre o fluido e o ar aqui, eu tenho a pressão atmosférica. Isso aqui está no mesmo nível, então é a mesma pressão, né? Então, a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto. Mas em cima desse ponto existe uma coluna de líquido. E a pressão vai ser dada por γH. Certo? Então, esse γH é a pressão atmosférica, já que a pressão nesse ponto é igual à pressão nesse ponto aqui. Então, a pressão atmosférica é γH. E ela também é 760 milímetros de mercúrio, se eu estiver falando daqui dessa carga de pressão. Certo? Ou um instrumento que a gente vai ver bastante aí é o manômetro de Bourdon. Então ele possui aqui internamente um tubo metálico e quando for tomada uma pressão aqui, esse tubo vai se deformar movimentando o ponteiro, né? Esse desenho aqui ele é bem esquemático, mas você pode encontrar facilmente na internet aí como que ele é internamente, certo? Mas o princípio de funcionamento dele é esse. Vai haver uma deformação num tubo aqui internamente e vai movimentar o ponteiro de acordo com essa pressão. Então existe uma deformação para cada valor de pressão e vai nos dar a leitura da pressão. A pressão no manômetro é a pressão da tomada menos a pressão externa. Eu falei no quadro anterior que quando o manômetro ficasse exposto à pressão atmosférica, a pressão no manômetro era zero. Então vamos supor aqui que eu tenho uma pressão externa, que é a pressão atmosférica, e que aqui dentro também seja a pressão atmosférica. Então a pressão na tomada é a pressão atmosférica, menos a pressão externa, que também é a pressão atmosférica. Quanto é a pressão no manômetro é zero. O ponteiro vai estar indicando zero. Certo? Um outro meio aqui é o piezômetro. Então ele consiste em um tubo de vidro, né, ligado ao reservatório. Uma dada pressão aqui vai corresponder a uma altura do líquido, né? Qual é o problema disso aqui? Se a pressão for muito alta, essa coluna de líquido vai ser muito alta. Então, ele não é adequado para medir altas pressões. Também não é indicado para medir gases, né? O gás vai sair por aqui. E também não é adequado para medir vácuo. Pressões negativas ele também não serve. Para resolver esse problema, a gente pode utilizar um manômetro com tubo em U. Então, eu tenho aqui o reservatório, uma tubulação e aqui eu tenho um fluido manométrico, que geralmente é o mercúrio. E a gente vai medir a pressão de acordo com essa altura de líquido aqui. Então, ele pode medir gases, porque se isso aqui for um gás, ele não vai escapar porque o mercúrio vai impedir. Se a pressão aqui for negativa, o que vai acontecer é que a pressão aqui vai ser maior, né? Se tiver aberta a pressão atmosférica aqui, a pressão aqui é maior do que o vácuo aqui dentro. Então, o que vai acontecer é que essa coluna de líquido vai estar mais baixa do que desse lado aqui. Já que a pressão aqui é maior, vai empurrar o fluido manométrico nessa direção. Então, ele também serve para medir pressões negativas, né? E se você usar um fluido manométrico com alto peso específico, como é o mercúrio, você vai conseguir medir pressões maiores do que você conseguiria aqui. Certo? Agora vamos ver a equação manométrica. Então imagina que eu tenho dois reservatórios, né, A e B, e eles estão conectados por meio desse tubo. No meio aqui eu tenho um fluido manométrico. Então está aqui o γm do fluido manométrico. Ele vai ter uma altura H2 aqui, uma altura H3 desse outro lado. Esse reservatório, esse ponto aqui está a uma altura H4 e submetido a uma pressão PB, com um fluido γB. E aqui eu tenho uma pressão PA, um fluido γA
e uma altura H1. Então vamos imaginar que eu quero medir a pressão, né, aqui no fundo desse tubo, né? Bom, como é que eu vou saber a pressão? Vamos começar aqui pelo lado esquerdo, por esse lado aqui, né? Quem é a pressão nesse ponto aqui? Eu tenho essa coluna mais essa pressão, né? Então, eu vou ter gama H2 mais, aqui é H2 menos H1, desculpe, H1 menos H2. Então, gama M vezes H2, gama A, H1 menos H2, mais PA. Eu já tenho uma pressão aqui, né? Então, é essa pressão mais essa altura de líquido e mais essa altura da coluna aqui também, com diferentes pesos específicos. Só que esse ponto aqui, ele está na mesma horizontal desse outro ponto aqui. Então, a pressão aqui é igual à pressão aqui. Então, a pressão também é dada, do mesmo jeito que eu fiz esse caminho, ela também é dada por gama M H3, gama B H4 menos H3, mais PB. E é exatamente isso que está escrito aqui embaixo. PA mais gama H1 menos H2, mais gama M H2, igual a PB mais gama B H4 menos H3, mais HM H3. Se eu quiser saber a pressão no ponto B, basta eu isolar o PB, e eu tenho a equação para o ponto B, tá? E essa é a equação manométrica. A gente vai ver bastante isso aí em exercício no próximo vídeo. Tá bom? Bom, espero que tenha ficado claro e eu volto no próximo vídeo com o exercício.